A dica que eu vou dar hoje, eu tirei de um curso online da Universidade de Harvard. Aliás, fica aí outra dica que é na Universidade de Harvard, no curso de Direito, onde tem assim os melhores professores que escreveram os livros, os melhores livros de técnicas de negociação. Mas falando agora só de storytelling, né? Esse curso ele está disponível online e ele é totalmente em inglês, né? E é interessante porque ele fala dessa técnica que no mundo do direito ela é inovadora, porém é uma técnica já bem antiga, utilizada principalmente por políticos, por líderes de grandes corporações, que é da onde eu venho, né? E no que consiste o storytelling? O storytelling é uma narrativa pública de uma história que gera um comprometimento. Esse comprometimento pode ser voltado para você ter um propósito em comum com a outra pessoa e chamar ela para uma ação. E o que é que isso tem a ver com a advocacia? Tudo. Tudo, porque quando você estiver conversando com o seu cliente, você pode e deve utilizar essa estratégia para gerar nele um comprometimento, compartilhando um valor que vocês têm para gerar uma ação. Neumaia, explica melhor. Vamos lá. Você tem aí um cliente que te procura para resolver um problema. E melhor do que você usar aquela estratégia simples de argumentos, né, legais, do juridiquês, uma explicação muito mais técnica, você pode usar o storytelling para gerar nele um propósito compartilhado entre você e o seu cliente, e daí você chamar ele para ação, que é o quê? Contratar você. Então essa narrativa pública, storytelling quer dizer narrativa, né? É uma história que você conta de si mesmo em relação a um outro caso, obviamente que você não vai revelar nomes, mas uma história em que você conta de si mesmo e que vai transformar uma história que você vivenciou, e obviamente que a gente pensa logo em uma história de sucesso, mas pode ser uma história de fracasso. Veja só que interessante. Você pode contar uma história de uma estratégia de que não deu certo, porque às vezes o cliente ele já vem com uma consulta prévia, né, de um outro profissional. E você não precisa falar mal de ninguém, você só fala do que você vivenciou. Então você pode contar que quando você adotou essa estratégia, ela não foi eficaz. E quando você adotou a outra estratégia, ela foi eficaz. Olha só que espetacular. Isso vai transformar o desafio atual que o teu cliente, teu prospect, está passando em esperança e uma ação. Isso é uma prática assim inovadora e interessante, que ela não é nenhuma novidade, mas no mundo jurídico ela não é muito utilizada. Então, a partir dessa vivência, dessas experiências vividas, em vez de você jovem advogado, falar de princípios muito abstratos para o cliente e confundir a cabeça dele, você pode falar de uma situação, de um caso em que você pegou esse caso e resolveu com a estratégia que você adotou. Então isso é poderosíssimo, porque move pessoas, inspira mudanças e evoca valores compartilhados que vão motivar o seu cliente a agir. Tá, Neumaia, mas como eu faço isso? Isso daí é interessante você fazer ao vivo, né? Quando você tiver para fechar
um contrato, mas isso daí também pode ser feito na produção de conteúdo, que é essa dica que eu estou dando agora. Você coloca a situação dividido da seguinte forma. Você primeiro conta a história do herói, que pode ser a sua história na resolução de algum caso, né? Ou pode ser um caso específico de um cliente, desde que você não revele nomes nem situações para que isso, para que o atual cliente não identifique quem é a pessoa. Então você conta essa história do herói e depois você identifica um problema. Aliás, técnica aí de mediação e conciliação, né? É uma área que eu ainda tenho uma ligação muito forte. E nessa técnica, você tira o problema das pessoas, lá na conciliação, né? Por exemplo, um divórcio. Você tira o problema das pessoas, da acusação mútua entre um e outro, e foca em um problema a ser resolvido. Isso também funciona, é técnica de storytelling, é a mesma coisa. Você, na técnica de storytelling, você conta a história do herói, aí você foca em um problema e você mostra que você é a solução desse problema. Então essa sua história pessoal, ela engaja, ela ajuda a engajar. Então nada melhor, eu vejo aí na produção de conteúdo, né? Muitos advogados sempre colocam, né, aqueles termos todos, explicando, né? É sempre um conteúdo informativo, mas você pode utilizar essa outra forma de fazer o mesmo conteúdo informativo, descrevendo uma situação onde você vivenciou, onde você soube identificar o problema junto com o seu cliente e você ofereceu a solução e ele fechou. Essa aí foi mais uma dica de empreendedorismo jurídico direto ao ponto.